Durante essa semana, pedi no Instagram do #Sal para que vocês mandassem perguntas para respondermos nesse episódio. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre nós. Mas antes, vamos lembrar onde estávamos no episódio 80. No último episódio, me encontrei na Ilha do Cedro com Jack e Angelita, após voltar de um evento em Angra. Agora, iríamos até Paraty. Da mesma forma que um carro novo só é novo por um tempo, a primeira vez em Paraty não é igual à 129ª vez chegando por lá. Eu nunca deixei de saber o quanto isso é lindo. Mas precisei sair daqui um pouco para olhar com os olhos de uma criança novamente. Por isso eu gosto de ser nômade. É uma chance de um futuro perfeito a cada 30 dias. É óbvio que esse futuro nunca chega. Mas viver com a ideia de que amanhã será melhor é algo que deixa a vida mais leve. Agora mesmo na faculdade de filosofia, fiz um trabalho sobre a relação de Platão e os mitos. E a ideia dele era justamente essa. Os mitos não são reais, mas há alguma verdade neles. E podem fazer algum bem para quem escuta. Estava indo para Paraty para fazer a 9ª flotilha do #Sal, onde levo casais para velejar nos barcos da Wind Charter. No jantar, antes de sairmos, encontrei a Aline, que já não via há uns 15 dias. A coisa que mais gosto da flotilha é mostrar o mundo da vela para pessoas pela primeira vez. Ou dormirem a primeira vez em um barco, ou ainda velejar aqui em Paraty pela primeira vez. Tem algo muito especial que só acontece a primeira vez que você faz algo. Assim como foi para a Aline surfar pela primeira vez. Como é que tá se sentindo com a primeira aula de surf aí? Totalmente motivada, né? Acho que ela foi melhor que eu, na verdade. Isso foi um pouco antes de voltarmos ao Paraná, para dar adeus a Antonina e encarar um friozinho. E aí, amor, vamos sair da cama? Então aqui tá tão quentinho! Aqui tá tão quentinho! Aí tá tão frio! Tá difícil sair daí. O que você precisa fazer? Vou editar aqui dentro, vamos, tragam todos os computadores pra cá. Eu posso editar aqui porque tem luz no computador. Aí dentro, né? Senhor, como sair do quentinho? Ah! A gente pensava que quando chegasse o inverno, já estaríamos bem para o norte. Mas aqui em Antonina fez 4 graus em uma manhã. Foi o lugar que mais ficamos desde Paraty. 4 meses. Nosso recorde. Notamos que gostamos de ficar um bom tempo em cada lugar. Por 2 motivos. É que não estamos tirando um ano sabático. Nossa viagem não tem um fim definido. Vivemos assim. E por causa disso não temos tanta pressa. Segundo, notamos que ficando pelo menos uns 20 ou 30 dias em cada lugar é melhor para fazer amizades duradouras. E isso é algo bem importante. O Alexandre Bittencourt mandou
Qual é a relação de confiança de vocês em deixar o barco na âncora e sair dele? Agora vocês têm uma âncora muito boa, mas e antes? Nunca rolou um medo de alguém de o barco começar a agarrar nele ou alguém mal intencionado entrar? Cara, depende do lugar, depende a previsão do tempo. A gente tá com uma âncora que realmente dá uma confiança bem melhor do que a gente tinha antes, assim, ela realmente gruda muito. Eu dou uma boa ré, assim, com a âncora ali, né, e vejo se está bem presa. E isso é... E quanto vai entrar também, cara, depende do lugar, assim, mas a gente tenta parar em lugares que a gente pergunta antes se é ok, sabe? Então, a Fernanda Oshikawa. Adriano, você sente muita falta de tocar? Como foi deixar a música de lado? E a Aline, sente falta que dá vida em terra? Tocar foi uma coisa muito importante na minha vida, aprendi várias coisas, além de tocar, que são importantes até hoje, assim, de ter precisão, perfeccionismo em algumas coisas, sabe? De vez em quando é divertido tocar, mas eu não fico pensando muito nisso, não. Eu gosto muito de fazer o que eu faço hoje e tal. Sinto falta de ter um violãozinho aqui, mas algo simples que não estrague e pequeno, tipo um Baby Martin, alguma coisa assim, que seja mais barato que um Baby Martin. Mas não é uma coisa que eu fico pensando direto, não. Pode ser que um dia sinta mais falta. E a Aline, eu vou gravar ela respondendo. Se eu sinto falta da vida em terra, eventualmente eu sinto falta. Principalmente na hora do banho. Quando eu sonho com aquele banheiro que eu tinha, assim, que era super confortável e privativo. Hoje eu tenho o banheiro aqui do barco, que é bem pequeno e com pouquíssima água, assim, né? Que a gente... E os banheiros públicos das marinas, né? Então eu acho que é só nesse momento. Mas como eu só tomo banho uma vez por dia, então é pouco tempo perto de todo o resto. Sei lá, e a gente também tem muitos compromissos em terra, né? E quando você foi em São Paulo, você sentiu falta daqui? Quando eu fui em São Paulo, eu me senti privilegiada de não morar em São Paulo e morar no barco. Aqui essa paisagem inacreditável, assim, essa tranquilidade, né? Eu acho inacreditável, assim, a gente ter acesso a esse visual, né? Eu sou muito impactada por imagens, assim, então a cidade é bem agressiva, né? Tem muita gente, muitas torres de apartamentos, muito carro, uma concentração muito grande, assim, que eu acho agressivo, sabe? Então, a gente ter essa tranquilidade aí, poucas pessoas por metro quadrado, assim, é bem legal. Renato CP. Daí segui vocês até lá na Marina de Capri. Eu quase me afoguei para tentar entrar naquele canal. Atravessei aquela ponte branca. Será que eu encontro esses dois aqui jogados na areia por aqui naquela praia? Enfim, foi muito difícil encontrar com vocês. Eu correndo atrás de moto, passeando pelo sul, pelo Brasil. E aí ficou complicado. Mas ficou a pergunta. Como é que eu faço pra encontrar vocês? Cara, a gente tenta marcar sempre quando a gente chega num lugar, algum encontro, no restaurante, alguma coisa assim, pra encontrar as pessoas. E se você é de um clube de vela, de uma marina, mais fácil, assim, né? Mas a gente gosta de ter uma vida simples, assim, então a gente vai no mercado, anda pela cidade, às vezes encontra alguém, assim, que assiste os canais e tal. Mas é importante tentar mandar uma mensagem, marcar, ver se a gente pode, assim, porque às vezes a gente trabalha pra caramba aqui no balanço, ou tá de saída, ou tem um compromisso com alguém, sabe? Então, já aconteceu gente que chegou no barco, mas a gente fala, cara, tem gente esperando a gente em outro lugar, ou... Então, assim, é legal marcar antes e ver se tem algum evento, né? Nas flotilhas do #Sal, acontece bastante, assim, a gente conhece uma galera que assiste o programa, sempre é bem bacana, né? Com os apoiadores, às vezes a gente faz os sorteios de charter, ou então algum evento para apoiador, assim, a gente está planejando. É meio difícil, assim, nem sempre a gente tá no mesmo ponto que os vídeos mostram também, né? Agora há pouco tava 4 graus, deve estar uns 8 agora, mas tá um dia lindo. E a gente vai pegar a galera do Apoia-se, os nossos apoiadores que foram sorteados, para fazer um passeio com a gente. Vai ser um dia de sol, um vento tranquilinho, vai ser bem bacana.
Então eu vou lá pegar eles. Apesar do frio, foi um baita dia. Se você quiser ser apoiador do Hashtag Sal também, entre lá no link abaixo e deixe um café para nós. E é super importante para mantermos o canal. E você, além disso, concorre a um dia velejando conosco. Pode assistir conteúdos exclusivos como dicas e trechos inéditos de entrevista. Em breve, colocaremos a clássica entrevista do Hélio Crapum na íntegra. E faremos um novo sorteio de deixada. Até que, após dizer adeus a uns poucos amigos que estavam aqui na segunda-feira, saímos um dia depois. Como ia ter regata no outro final de semana, queria testar o balão e a camisinha do balão, um dispositivo para baixar a vela mais fácil. Vai ter regata, mas não podemos deixar por menos. O balãozinho tem que subir. Tá vento agora. Vamos ver agora o recolhimento do balão. Tem isso aqui, ó. Aí um deles, deixa eu ver qual, acho que é o outro. Sem camisinha? Vou segurar. Sei que apertou o cabo, né, mas... Esse nó aqui saiu, ó. Dá um pé de guia bem feitinho aqui. E esse desce. Ah, agora vai. E... E aí quando vai abrir o balão de novo, com camisinha é melhor, nós somos a favor do balonismo seguro. Antonina não quer deixar a gente embora. Uns centímetros de Antonina. Estamos indo a Paranaguá, uma cidade que passamos aqui na chegada ao Paraná. Mas agora vamos examinar mais de perto. Ela tem o maior porto graneleiro da América Latina e uma vida marítima intensa. O transporte pela água aqui faz parte da vida de uma boa parte da população. O que faz todo sentido, já que a cidade tem uma série de canais navegáveis. Sem falar que ancorar no centro histórico é fantástico. Quando chegamos aqui em fevereiro, o Yacht Clube de Paranaguá nos deu 10 dias de vaga no pier. E agora é onde vamos deixar o nosso bote e pegarmos água. Ele tem uma sede aqui na cidade e outra na Ilha da Cutinga, um pouco mais de 1 milha de distância. Então, finalmente podemos parar para ler mais algumas perguntas. Vamos ver aqui, a Estela Mar mandou. Hashtag Adriano, como um legítimo gaúcho dos Pampas, carnívoro, sobrevive no mar, longe do açougue, supermercados e armazéns? Já vi um episódio de você dizendo que você não curte muito peixe. Ótima semana, eventos e até. O analista de Bagé já falou uma vez que é uma espécie de guru dos assuntos gauchescos lá em Bagé. Falou que nem tudo que é moderno é ruim, né? Por exemplo, a garrafa térmica deu pro gaúcho autonomia, né? De repente o gaúcho poderia caminhar com seu chimarrão, né, mais longe, né?
algumas coisas que devem ser preservadas. Nesse mesmo texto, o analista de Bagé disse que o gaúcho é o que é porque a bombacha deu espaço. Então, assim, equilibrando e tudo, eu acho que o que me salva é a geladeira no barco. A geladeira é o que me mantém comendo carnes de qualidade. Agora, eu não me importo de ficar, na verdade, assim, 2, 3 dias sem comer carne, apesar de eu não me lembrar quando é que foi a última vez que isso aconteceu. Mas eu gosto também de comida vegetariana, não tem problema. Jonatas Correia, pode ser que seja muito pessoal, mas como você, Aline, vem a ideia de filhos e vida no mar? Cara, é difícil falar porque a gente não tem filhos, mas a impressão que eu tenho é que é um pouco mais difícil a educação, porque ensino à distância no Brasil não é tão comum e tal, né? Por outro lado, uma infância no mar deve ser demais, assim. Eu já vi crianças que foram criadas no mar, eu conheci algumas e são muito queridas, têm um comportamento muito bom, assim, inteligentíssimas. Então, eu não sei, talvez seja um pouco mais difícil a convivência com outras crianças se for ensino à distância, mas... A Maria P. de Luna. Vocês pretendem ter filhos? A gente adora criança. A gente já tentou no passado, aí não rolou. E hoje a gente curte viver sem ter filhos. A gente perde algumas coisas, ganha outras. É óbvio que é legal ter filhos, né? E deve ser muito legal curtir eles crescendo e ter uma companhia assim pro resto da vida, né? Mas, por outro lado, a gente curte a liberdade que a gente tem de poder andar por aí com mais, assim, é mais fácil sem filhos, eu acredito, né? Tem vários casais com filhos que moram em veleiros e tal, mas a gente não pretende. A Souza A05, largaram 100% da profissão anterior para viverem no mar, venderam tudo mesmo. Estão naquela fase namorando a ideia de mudar, mas com receio ainda. A gente já teve esse receio e durante um longo período a gente ficou ainda com o nosso trabalho em terra e ficando fim de semana, depois uma semana, aos poucos indo para o barco. E foi uma transição, assim, não foi uma decisão na hora, assim. E eu acho legal, assim, você não perdeu o que você faria, se possível. Por exemplo, a gente trabalhava fazendo vídeos e programas de TV há muito tempo. E a gente segue fazendo isso, só que do mar, de outra forma. Então, você não precisa largar o que você faz, dependendo do seu trabalho, claro, né? Eu acho que você trazer um conhecimento que você tem de fora para o mar é a melhor forma de você ter uma renda por aqui. Não é fácil gravar aqui, o cenário é bonito, mas o barulho das canoas, que são também muito belas, mas porém fazem um barulhinho. O Eduardo Gonalta... vocês têm interesse em se desprenderem de vez do porto que estão? Se tem, por que não fizeram ainda? Cara, a gente ficou bastante tempo em Antonina, hein? Silar Fidelis. Como fazer número 2 no barco sem que a cabine fique toda fedida? O que você anda comendo, cara? Não sei como responder isso, mas... com ar, de repente, abre a janela. Muita gente perguntou, e eu não me lembro se a gente postou exatamente isso, da Lily, a nossa cachorrinha, né? Onde é que ela tá e tal. E ela tá super bem, tá? Assim, quando a gente foi pro sul, a gente sabia que os clubes lá não deixavam passear com o cachorro e tal. Podia ter no barco, mas não passear. E a gente achou que era um pouco de sacanagem com ela. Então a gente deixou na casa de 2 amigos, no Igor e da Raquel, que queriam ter um cachorrinho e queriam fazer um test drive pra ver como é que era e tal, né? Ia ser por 3 meses. A gente acabou ficando 7 lá no Rio Grande do Sul, e mais uns 6 em Santa Catarina. E aí foi indo e a gente foi visitando ela, e ela super bem, passeando de manhã e de tarde, ganhava ovo de Páscoa de cachorro, que é de ração, né? E aí um dia a gente foi lá, meio na dúvida se a gente ia trazer ela ou não. E aí a gente deitou no sofá, assim, né? Aí veio ali, ele pulou assim, deitou com a gente lá, que legal, dormi com ela aqui. E aí, quando o casal falou, então tá, nós vamos dormir, e foram pro quarto deles, ela me olhou assim e saiu correndo. E aí eu vi, cara, vai ser outro trauma se tirá-la daqui. Ela tá super bem, tá super tranquila, assim. Então a gente deixou ela melhor
fica lá, né? A gente fala que é guarda compartilhada. E outra, conseguiram um irmão pra ela, o Lelé, e ela não se dava bem com outros cães. Ela era super gentil com gente, mas com outros cães não. E com o Lelé ela aprendeu a gostar de outros cachorros, estava vivendo socialmente bem melhor, assim, então foi muito bom pra ela. Foi muito bom pra ela ter ido para outro lugar. E então a gente tá muito feliz, assim. A gente vai continuar assim. Aqui é a Eliane, que é a mulher do Luiz, que são um casal muito legal. A gente comeu pizza na casa deles, aliás. Uma das melhores pizzas que eu comi, pra falar a verdade. Em Ubatuba, Saco da Ribeira. E ela pergunta se a gente não pretende ter mais nenhum cachorrinho a bordo. Pô, a gente adora cachorro, sempre que ele tiver uma festa, a Drica lá no clube era muito legal. Mas atrapalha um pouco, assim. Não é que atrapalha, mas deixa mais difícil certas coisas. Tipo, a gente viaja agora, tem viajado muito para fazer palestras, ou flotilha e tal, e é complicado com quem deixar, então por enquanto ia ser difícil. Então por enquanto não. Vocês, a minha pergunta para vocês é como vocês hoje conseguem uma renda para viver no barco e para poder pagar as manutenções. Um grande abraço aí para vocês e bons ventos. Essa pergunta foi do Paulo Rui. Cara, nossa principal fonte de renda, assim, de longe, é o Apoia-se. Então, tem gente que pergunta quanto vocês ganham para viver e manutenção do barco, tudo. Dá uma olhada no Apoia-se que vocês têm isso em real time. E por isso que é super importante, assim, quem apoia a gente tem o maior carinho e quer bolar mais coisas para quem apoia a gente. É muito legal levar nos charters, né, que a gente sorteia. Gostaria de levar mais gente, mas nem sempre é possível. E isso é basicamente o que acontece. A gente ainda faz assim a flotilha do Hashtag Sal, que a gente tem uma comissão lá no Wind Charter quando a gente faz, e que ajuda pra caramba também. E é basicamente isso, né? Algum patrocínio, a gente ganha algumas coisas, às vezes fecha o patrocínio que tem alguma grana, mas o Apoia-se é de longe o que mantém a gente. Sem o Apoia-se a gente não estaria fazendo isso que a gente faz agora. Matheus Ferdinandes escreveu: acompanho vocês já há algum tempo, seus vídeos me fazem desligar desse mundo louco que o sistema nos abraça e custa querer nos deixar ir. A pergunta que ele faz é o seguinte: é possível viver só de charter no Brasil? E vocês têm planos para dar a volta ao mundo? Duas perguntas, hein? Cara, eu acho que é possível, mas eu não indicaria. Eu acho que o charter é mais um complemento de renda, assim, porque tem muita gente fazendo, sabe? E outra, eu acho que o charter é legal depois que você já tem alguma experiência, um tempinho, assim, sabe? Passa umas roubadas primeiro sozinho e tem o domínio do barco, de velejar e tal, aí depois faz charter, sabe? Quanto a volta ao mundo, queremos sim, mas primeiro Brasil inteiro, assim, bastante. Brasil tudo do Brasil, com toda a extensão e com uma grande resolução, digamos, parando em todos os lugares. Mas depois sim a gente pensa, mas é muito tempo para se planejar ainda agora, assim. A gente pensa isso no futuro, Caribe, Europa, volta ao mundo, mas depois. Às vezes eu me sinto como um daqueles bardos, artistas e contadores de história na Idade Média, passando de vila em vila e mostrando uma visão de mundo diferente para quem escuta suas histórias. Vivendo do chapéu que passa e das moedas que caem nele. O sul do Brasil já está acabando. Em breve, muito breve, vamos entrar no sudeste, mais perto de onde eu comecei a velejar. É difícil de medir o que já conseguimos dentro do que sonhamos, que é fazer com que as pessoas se conectem mais com o mar, descubram lugares incríveis que às vezes estão bem perto de casa, e descobrir que há muitas formas diferentes de se viver e ter uma vida fantástica, mesmo com simplicidade. Fazer o #Sal me preencheu um grande vazio na existência.
Parece que o universo me ajuda quando sigo neste rumo. Não é por dinheiro, não é por luxo. É simplesmente porque é. Porque tem que ser. E esta é a melhor razão possível. Se você já encontrou o seu sentido na vida, talvez tenha sentido mesmo. Deixe um cafezinho para nós no Apoia-se e ajuda o Hashtag Sal a se manter. Você ainda assiste conteúdos inéditos, participa no nosso grupo de apoiadores e concorre um dia velejando conosco.